Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Salve, salve, muitíssimo boa tarde, bom dia ou boa noite a você, ouvinte do Invista com Thiago. Eu sou Lucas Goldstein e apresento este podcast ao lado de, como o nome diz, Thiago Reis, fundador da Suno Research. Olá, Thiago. Tudo bom, Lucas? É sempre um prazer enorme estar aqui com você, com os nossos ouvintes, também com convidados especiais. Temos um convidado especialíssimo hoje para falar de um tema que todo mundo irá passar no mercado financeiro uma vez na vida: como entrar na renda variável, com Paulo de Sora, da RPS Capital. Paulo de Sora, não é mesmo? Isso aí. Segundo meu pai, é de Sora, uma cidade lá da Itália. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Gostaria de saber como é que surgiu a RPS Capital e qual a história de vocês nessa gestora. A RPS foi fundada em 2013, tem 8 anos, vai fazer 8 anos agora. A ideia era montar uma gestora pequenininha para fazer gestão no patrimônio próprio de mais 2 investidores que eram próximos a mim, e isso foi realmente um projetinho pequeno lá em 2013. Hoje virou uma gestora com 27 pessoas, 13 sócios, 7 fundos, 3 bi de reais sob gestão, fundos multimercado macro, liderados pelo meu sócio Daniel Vaz, e fundos de ações e fundos de retorno absoluto, com foco em ações, que são geridos por mim e pela minha equipe. Então, eu comecei no mercado financeiro em 1993. Você, Lucas, com certeza não tinha nascido ainda, ou se tinha nascido, estava pequenininho, mas eu comecei lá. Eu sou engenheiro de formação, estudei economia, depois fiz finanças, fiz MBA no exterior, sempre gostei de bolsa, renda variável. Comecei como scalper da Bovespa na década de 90, e aí lá se vão aí 30 anos quase de aprendizado, de erros e acertos operando bolsa. Quais os maiores aprendizados que você teve nessa trajetória, rapidamente, para a gente? O primeiro aprendizado é que existem várias formas de fazer investimento em ações, várias filosofias, vários estilos. Não existe certo ou errado, existe aquele que combina mais com você, e você tem que aprender a identificar qual é o estilo que você tem mais diferencial, que você acha que tem uma intuição melhor, que você acha que tem uma capacidade de análise melhor, e seguir esse estilo, né? Tem o estilo fundamentalista, de comprar ações e carregar por longo prazo. Tem o estilo que olha ações com um prisma mais macro do que micro. Tem gente que olha muito mais o curto prazo, a parte técnica, e dá um pouco menos de peso para o fundamento de longo prazo das empresas. Então, enfim, tem vários estilos de gestão, e a primeira coisa, acho que você tem que identificar onde é que você se encaixa nessas diversas formas de investir em bolsa, né? Estudar bastante, ser uma pessoa interessada, enfim, sobre assuntos diversos, né? A bolsa é impactada pela política, pela economia, pelas questões específicas das empresas que a gente investe, aqui, lá fora, enfim, tem várias, realmente é uma multidisciplina. Então você tem que ser uma pessoa muito curiosa, tem que estar sempre aprendendo. Eu continuo aprendendo, depois de 30 anos fazendo a coisa, todo dia estou aprendendo uma coisa nova. É um aprendizado contínuo. Você tem que ser uma pessoa fria, você não pode se apavorar, você precisa ter disciplina na forma de gerir e de tocar o patrimônio, ser persistente. Tem várias características que são ingredientes para formar um bom investidor em bolsa. Eu queria entender um pouco mais da filosofia de investimentos de vocês. Eu vi que vocês têm aqui vários fundos, né? Vocês têm fundos que buscam total return. Eu acho isso aqui bem interessante. Eu acho que
é interessante a gente falar o que é um fundo Total Return e depois falar um pouco das estratégias que vocês utilizam, quais são as diferenças dos principais fundos. Eu vi que tem uma pegada muito baseada em ações, e qual é a filosofia de vocês em ações? Então vamos lá. Qual que é a diferença de cada um dos fundos que vocês têm? Bom, primeiro a gente tem uma família de ações que a gente chama fundos de retorno absoluto, aqueles que querem ganhar X% ao ano, independente de quanto a bolsa subiu ou caiu, independente de qual que é o CDI, são fundos que a gente chama de retorno absoluto. A gente tem o Total Return, que é o fundo mais antigo da casa, que começou em 2013, que deu um retorno de 17% ao ano anualizado, anualizado é redundância aqui, mas 17% de retorno ao ano. Aí, a partir desse fundo, a gente derivou outros dois fundos, que é o Equity Hedge e é o RPS Previdência Absoluto. A diferença entre eles é basicamente o nível de risco, eles são exatamente iguais, as correlações são exatamente iguais, só que o Equity Hedge tem 60% do risco do Total Return e o Absoluto tem mais ou menos uns 40% do risco do Total Return. Então, são todos os fundos que partem de uma mesma carteira. É uma carteira que olha a bolsa com um prisma macroeconômico, muito mais macro do que micro, muito mais setorial do que papel específico, e que tenta ganhar dinheiro com a bolsa subindo ou com a bolsa caindo. Ele faz posições long e short, comprada e vendida, e ele não tem necessariamente que subir quando a bolsa sobe, cair quando a bolsa cai. Ele pode, realmente é um mandato bem aberto, bem amplo, e tanto que, assim, anos que a bolsa foi mal, 2014, 2015, ele teve bons retornos positivos, bem positivos, porque é um fundo que a parcela net, né, que é quanto você está comprado mais quanto você está vendido em absoluto net, pode ficar tanto net comprado, se você acha que a bolsa vai subir, ou pode ficar net vendido, se você acha que a bolsa vai cair. Então, ele tem um mandato bem, bem amplo, e é por isso que ele tem essa característica de retorno absoluto. Além disso, a gente tem um fundo long bias, que aí esse já tem um viés comprado, que é um fundo que vai bem quando a bolsa sobe, vai um pouco pior quando a bolsa cai, ele tem um viés comprado, os outros fundos não têm viés, a princípio. E ele é um produto que quer dar mais ou menos 70%, 75% da alta quando a bolsa sobe e tenta perder 30%, 40% da queda quando a bolsa cai. Ele já está fazendo 2 anos agora, ele entregou exatamente esse mandato ao longo desses 2 anos. Aí é para quem quer bolsa, mas tem um pouco medo, um pouco mais de receio sobre as grandes quedas. Por exemplo, nessa queda de março, que a bolsa caiu 45%, esse fundo caiu 20%. Então, é um produto que cai ali uma parcela menor do que costuma cair quando a bolsa cai. E, além disso, a gente ainda tem um long only, que aí esse sim é um fundo sempre comprado, no mínimo 66% comprado, e aí esse vai seguir a tendência da bolsa, com uma filosofia de investimento também top-down, macro-setorial. A gente olha mais para o macro, para o político, para a dinâmica dos setores, do que uma carteira de carrego de longo prazo de empresas que a gente gosta. Então, um fundo mais tático, são fundos mais conjunturais e que tem uma pegada, eu diria, multidisciplinar. A gente tem uma célula quant dentro desse fundo, então tem 3 engenheiros de dados que ficam acompanhando, botando modelos matemáticos para construir uma narrativa sobre como é que está o mercado do ponto de vista quantitativo. A gente tem uma mesa de derivativos muito forte, com 3 profissionais focados em montar estruturas de derivativo para melhorar a relação risco-retorno dos fundos. A gente tem uma mesa macroeconômica, com economistas que olham Brasil, fora do Brasil, política, enfim, tentam interpretar o cenário macroeconômico, Brasil e mundo que a gente está vivendo. E, além disso, a gente tem 11 analistas de setores e empresas que fazem a parte bottom-up. Isso tudo somam-se 25 pessoas, que é o nosso time de gestão, vamos dizer assim, que vai desde a análise quantitativa até a análise fundamentalista. Bom, isso é na parte de ações, né, nos fundos
nos fundos que estão embaixo da minha gestão. Além disso, a gente tem um fundo RPS Macro, que está começando agora, que tem uma equipe liderada pelo Daniel Vaz, que tem um especialista em renda fixa, tem um especialista em moeda, tem um especialista em commodities, tem um especialista em ações que faz o link com a equipe de ações que ficam embaixo de mim. Então, ali já é um fundo macro global que opera diversos ativos do mundo afora, também com uma cabeça de retorno absoluto. Legal, tem uma abordagem um pouco diferente da minha, eu sou mais bottom-up, não tem certo e errado, tem cada um a sua abordagem. Eu sou mais de analisar os fundamentos das empresas, eu acho muito difícil fazer todo tipo de análise macro. Acho que esse ano aí foi a prova disso, né? Quando que alguém imaginar que a gente ia passar por tudo que a gente passou ao longo dos últimos 12 meses. Então, eu prefiro comprar empresas que estão preparadas para o pior e que provavelmente vão se sair bem num ambiente macroeconômico mais favorável. Bom, eu queria saber quais são os 2 ou 3 temas que você acha que vão ditar a pauta macro nos próximos meses. O primeiro a gente está vendo uma forte rotação de ativos de long duration para ativos de baixo duration no mundo, né? Estamos vendo uma aceleração forte potencial do PIB nos próximos meses e trimestres com a vinda da vacina, os estímulos econômicos gigantescos no mundo, tanto fiscais quanto monetários, um ambiente de repressão financeira muito forte e aceleração de PIB. Quando você tem essa conjunção de juro baixo e aceleração de PIB, você normalmente tem uma alta performance de setores mais cíclicos e de empresas que são chamadas aí de valor, né? Empresas que têm um valuation mais barato, que são empresas que dependem mais do ciclo econômico, né? Então, quando o ciclo econômico está tardio, quando a gente já está num ponto adiantado do ciclo, que foi o caso dos anos de 2018, 2019, quando você já estava ali depois de 12 anos de expansão econômica nos Estados Unidos, normalmente o investidor procura ativos de crescimento idiosincrático, empresas que vão crescer independente do PIB e pagam múltiplos, vamos dizer, extremamente altos para ter exposição ao crescimento idiosincrático. Quando o crescimento da economia básico já começa a ficar legal, que é o caso que a gente está vivendo agora, saindo de uma recessão, né? A economia americana no ano que vem vai crescer entre 5% e 7%, a economia chinesa entre 8% e 10%, os emergentes como um todo entre 6% e 8%, a própria Europa deve crescer pelo menos 5%. Quando você tem o crescimento básico da economia robusto, você não precisa pagar múltiplos elevadíssimos para ter crescimento idiosincrático, dado que o crescimento básico já é um bom crescimento. E aí você tem uma rotação de setores mais caros, setores de maior qualidade, para setores mais cíclicos. Então, a gente está muito otimista com essa tese, achamos que o ambiente de commodities é um ambiente muito favorável. Aqui tem algumas razões por trás. Primeiro é esse crescimento econômico. Segundo, é um mundo que vai passar agora por um período de redistribuição de renda. A gente está vendo um movimento muito forte das classes C e D no mundo em busca de maior participação nessa pizza de riqueza, movimentos fortes na França, movimentos fortes no Chile, movimento até da eleição do Biden. Claramente, a gente viveu 12 anos onde teve uma concentração de renda extraordinária no mundo, os 1% mais ricos do mundo respondem por 70% da riqueza. Isso está levando a uma mudança estrutural no comportamento das pessoas mundo afora e uma necessidade de melhor distribuição de renda. A gente viu o que acontece quando você tem uma melhor distribuição de renda no Brasil esse ano, né? O Brasil entrou num processo de expansão fiscal para conter aí os danos do coronavírus no consumidor, e quando o cheque chegou na classe C e D, explodiu o consumo de aço, de madeira, de geladeira, de liquidificador, de tudo que é básico. A gente acha que esse é um processo que vai continuar nos próximos muitos anos,
por conta dessa maior e melhor distribuição de renda no mundo, fruto desse movimento social que a gente está vivendo. Além disso, os bancos centrais estão expandindo os seus balanços e os governos, os tesouros estão fazendo injeção de dinheiro na economia através de expansão fiscal. A gente acha que a expansão fiscal dos próximos 10 anos vai ser um pouco diferente da expansão fiscal que aconteceu até aqui nos últimos anos. Foi uma expansão fiscal que privilegiou muito pouco infraestrutura. A gente acha que a expansão fiscal que vem pela frente, até por causa dessa demanda da classe C e D, vai ser uma expansão fiscal que demanda mais infraestrutura. Isso significa também maior consumo de commodities. Então, a gente está muito otimista com o crescimento de demanda de commodities nos próximos anos e, junto com uma demanda forte, a gente vai ter uma oferta muito restrita. Por que oferta restrita? Porque nos últimos 10 anos, os investidores penalizaram muito todas as empresas que estavam ligadas à velha economia, à economia tradicional, que estavam com retorno baixo, e aí essas empresas reduziram muito o capex, e são todos, a indústria da economia real básica tem lead times muito grandes, né? Demora muito tempo para você colocar um projeto de expansão de capacidade para funcionar. No cobre, 6, 7 anos, no minério de ferro, 10 anos. Então, a gente acha que vai ter muita demanda, pouca oferta, e os preços das commodities vão ficar muito altos. Isso combina, junto a isso, você tem um ambiente de dólar mais fraco no mundo, estamos vendo aí o dólar contra todas as moedas se enfraquecer. Isso é um movimento estrutural também, fruto do juro baixo americano, dos déficits gêmeos que existem nos Estados Unidos, e também do mundo crescendo um pouco mais forte do que crescia antes, e o delta de crescimento dos Estados Unidos versus do resto do mundo sendo um delta pequeno, e aí então um dólar fraco. Dólar fraco combina com commodity forte também. E junto com isso você leva as empresas mais baratas da Bolsa. Disparado, as empresas mais baratas da Bolsa são as empresas de commodities, né? Vale, Petro, CSN, Gerdau, Suzano, JBS. Então, a gente acha que essa rotação que começou em novembro deve continuar pelo menos mais alguns trimestres, quem sabe alguns anos. Eu acho que esse é um mega assunto, mega trend, que está fazendo toda a diferença, e eu acho que vale a pena se aprofundar nessa tese que eu falei, porque é uma tese que pode trazer grandes ganhos para quem sai um pouco do mundo das e-commerces, das empresas ganhadoras que negociam a 50, 60, 70 vezes lucro, e começar a voltar para as empresas mais básicas, que negociam a múltiplos baixos e que viveram no late cycle um momento ruim na Bolsa e que devem viver um momento muito positivo no early cycle que a gente está começando a viver agora. Você já deu alguns nomes? Vamos pegar toda essa tese, jogar no liquidificador e ver quais nomes saem aí, então. Vamos lá, você já falou de Suzano, Petrobras, imagino que Vale também. Eu falei todas, assim, das que a gente mais gosta lá. Então vai um pouco do apetite de risco, né? Cara de alto apetite, gosta muito do risco. Eu teria CSN, acho que é disparado o melhor call para quem acredita realmente que o preço do minério vai ficar mais alto, que a economia vai retomar, porque é uma empresa que tem uma alavancagem maior, tem uma despesa financeira maior, tem uma dívida maior, e, portanto, na hora que a coisa fica boa, é a ação que mais sobe. Ela já é a ação que está mais subindo no ano, dentro desse grupo. A gente acha que tem muita coisa acontecendo lá, inclusive a IPO da mineração, a IPO do cimento, que eles estão planejando, mas, independente disso, o mais importante é a altíssima geração de caixa que vem quando você tem uma melhora do preço das commodities, tanto do aço quanto do minério, e também do cimento. A gente gosta muito de Vale, acha Vale um papel muito descontado, por conta do ISG, por conta dessa dúvida que os investidores têm em relação ao preço do minério. A gente acha que o minério deve se sustentar acima de $100 por tonelada, pelo menos nos próximos 2, 3 anos. Hoje está 160. Se ficar em 160, e eu não descarto até a possibilidade de ir até $200 ou até mais, porque de fato não tem minério no mundo nos próximos anos, não há capacidade que vai vir planejada, e a demanda, por tudo aquilo que eu falei no início, acho que vai ser crescente. E aí a gente está falando de uma empresa que gera caixa da ordem de 25% do valor de mercado por ano em dólar, e que deve transformar esse caixa em dividendo, dado que já é uma empresa que não tem praticamente dívida nenhuma.
A gente gosta muito de JBS também, aqui já é um call um pouco diferente desse call de infraestrutura, aqui é um call de alimento, né, empresa mais competitiva da produção de proteínas do mundo, uma empresa que também gera muito caixa, está com um balanço muito redondo, é uma empresa muito barata, na nossa conta negocia também perto de 5 vezes EV/EBITDA, mais de 15% de free cash flow yield em dólar, e a gente está muito otimista com o ambiente de consumo de alimentos vindo principalmente da Ásia e a migração para a proteína animal na própria China, e a gente acha que a JBS é uma empresa muito diversificada, com receita em dólar, e realmente está muito barata no relativo. Então, se tivesse que dizer, acho que seriam essas três. A Petrobras é uma história um pouco mais desafiadora, porque ela vive numa commodity que é uma commodity em decadência, né? O petróleo é uma commodity em decadência. Claramente, no futuro, vai ter muito mais veículo elétrico, enfim, uma preocupação maior com o consumo menor de carbono. Então, e você tem uma sobreoferta no mundo, claramente existe mais oferta do que demanda no mundo, né? Os árabes estão segurando a oferta para tentar balancear o mercado, mas de qualquer forma o petróleo está baixo, nesse patamar aí de $45, parece um preço relativamente baixo, e é um play muito de reabertura, né? Se você é uma pessoa otimista com a reabertura, com as vacinas, achando que o mundo vai voltar ao normal em algum momento no ano que vem, eu acho que é bem provável que isso de fato aconteça, você aí vai voltar com a indústria de aviação, as pessoas vão voltar a viajar mais, e aí você pode ter um aumento bastante grande na demanda por petróleo. Mas as nossas preferências lá, basicamente, é CSN, Vale e JBS. Bancos ficaram para trás nos últimos anos, e gostaria de saber sua visão sobre esse setor. Cara, a gente acha que vai bem. A gente acha que nesse movimento de rotação para valor, que é o que a gente está vendo no mundo, a gente acha que vai tudo na mesma tocada. É um pouco triste dizer isso, Thiago, mas como eu tenho uma mesa quantitativa muito forte, a gente fica acompanhando a performance de vários ativos no mundo inteiro. E eu te digo, quem acha que acertou o call de VEG no bottom-up está completamente enganado. A ação da VEG subiu 1 para 1 para o índice de energia renovável no mundo. Todos os dias, no dia do resultado, no dia do não resultado, com um dado forte, com um dado fraco, subiu o índice de energia renovável nos Estados Unidos, subiu a VEG. Caiu o índice de energia renovável nos Estados Unidos, caiu a VEG. Idem para a Magazine Luiza, 1 para 1 com a Amazon. 1 para 1, não importa se o resultado da Magazine Luiza foi melhor ou pior. A ação da Magazine Luiza anda 1 para 1 com o setor de tecnologia no mundo. E assim sucessivamente. E com bancos não vai ser diferente. Bancos começaram a andar lá fora e vão andar aqui, independente do fundamento do Brasil e do fundamento das empresas. Por quê? Porque o mundo a gente está vendo um mundo de juro muito baixo. Quando o juro fica muito baixo, você tem uma alta correlação entre os ativos. E cada vez mais as máquinas operando o mundo afora. E os investidores investindo em temas fatoriais, em ETFs, que carregam tudo na mesma direção. Não é à toa que a VEG anda junto com o índice de energia renovável nos Estados Unidos. Ela faz parte desse índice. E quando o nego compra o índice, e nem sabe ao certo qual é a empresa que está dentro daquele índice. Então, a má notícia para o investidor fundamentalista é que o mundo, nesse ambiente de juro baixo, está cada vez mais correlacionado, e você precisa entender o que está acontecendo com esses investimentos fatoriais. E porque começou essa rotação para valor, porque começou uma retomada econômica e, portanto, uma aceleração de crédito no mundo, provavelmente os bancos, sempre em early cycle, sempre que a gente está nesse ponto do ciclo, que é um ciclo, ponto inicial do ciclo, os bancos começam a tradear bem. Quem achar que vai acertar o call bottom-up do Itaú, que está sendo atacado pela XP, ou que está sendo atacado pelo BTG, ou que está sendo atacado pelas fintechs, e não perceber o que está acontecendo com o índice de bancos lá fora,
vai errar estando fora de bancos. Como a gente olha muito essa questão macro e essa questão de ciclo, a gente acha que agora é hora, sim, de ter bancos. Não por causa do Brasil, mas por causa lá de fora. O que mais aí? Falamos de banco, falamos de commodities que ficaram para trás. Assim, algumas coisas que a gente gosta aí já, talvez aí um pouco mais assim, né, para carregar. A gente gosta do setor de saúde. Aqui tem um fator idiosincrático muito forte, né, porque o Brasil está ficando velho, o sistema SUS não aguenta arcar o envelhecimento da população, e você tem uma tendência muito forte de procura por serviços de saúde mais baratos. Aí a gente gosta das empresas verticalizadas de saúde, Hapvida e Intermédica. Além disso, a gente entrou agora no IPO da Redditor, somos um dos maiores acionistas de Redditor, que a gente acha que a Redditor é uma solução de redução de custo para as empresas de plano de saúde, a melhor empresa de operação de hospitais do Brasil, a maior, a mais competitiva em termos de custos, e a gente acha que ela tem uma avenida enorme de crescimento pela frente. Então, a gente gosta desse setor especificamente, e a gente tem algumas posições mais específicas. A gente gosta de BTG, no qual do financial deepening, né, da penetração dos instrumentos financeiros dentro de uma população que ainda é carente de produtos diferentes, um aumento do mercado de capitais, a aceleração de M&A, a aceleração de IPOs. É um banco que também tem uma pegada digital que está começando a crescer. Então, a gente gosta também de BTG, a gente tem na carteira. E a gente tem uma posição em Pets, aí também é um call muito específico de uma empresa que está nesse segmento aí, que está muito forte, que é essa história de todo mundo ter o seu animal de estimação, uma empresa muito competente, num setor muito pulverizado, e ela tem uma avenida de consolidação enorme pela frente, a gente gosta também. Acho que são essas. Mas, assim, o foco mesmo, a maior parte, 50% do nosso risco hoje está em commodities. Então, Ibovespa é para cima? Vai bem. A gente acha que o Ibovespa vai melhor, por exemplo, do que o Small 11. A gente acha que o Ibovespa vai melhor do que, sei lá, um índice de empresas de alta qualidade, que foram as empresas que foram bem até agora. A gente estava com essa cabeça de alta qualidade até que veio a vacina. Quando veio a vacina, muda muito o jogo, é o jogo da reabertura, toda essa tese que eu construí aqui junto com você, e aí essa migração de carteira. A gente é preocupado com algumas coisas de Brasil, Thiago. A gente é preocupado com o fiscal, a gente acha que o fiscal do Brasil é muito desarrumado e, portanto, o Brasil vai ter que entrar numa dinâmica de ajuste fiscal importante, senão a dívida entra numa trajetória explosiva. Isso vai fazer com que o crescimento do Brasil seja baixo, porque se você tem um drag fiscal, se você tem que fazer um ajuste fiscal da ordem de 6% do PIB, que é o que o Brasil precisa fazer, você vai ter um baixo crescimento associado a isso. O Brasil já vinha crescendo pouco nos últimos anos, nos últimos 10 anos. A gente acha que vai ser um país que vai ficar na rabeta do crescimento global. Portanto, a gente não é otimista com nada que tenha muito a ver com a economia doméstica. Além disso, eu teria muita cautela com o tema de consumo doméstico. Por quê? O Brasil fez um mega no Corona Voucher em 2020, houve uma antecipação de consumo muito grande nas classes C e D, a renda vai cair muito, porque esse Corona Voucher vai ter que parar de existir, na verdade já está com dia e hora marcada para acabar, que é o final do ano. A gente acha que não pode renovar para o ano que vem pela questão fiscal. Portanto, a gente vai ver uma queda de renda bastante significativa no Brasil o ano que vem. Isso vai bater muito no consumo. Então, a gente é definitivamente muito negativo com todas as empresas que estão associadas ao setor de consumo doméstico no Brasil. Frente a esse cenário, eu quero saber, para quem está entrando na renda variável, existem papéis, existem caminhos mais simples de serem analisados? É aquele negócio, depende muito do estilo de cada um. Claramente, as empresas que são ligadas ao consumo doméstico, à economia doméstica, são empresas mais previsíveis. Você consegue enxergar melhor o que vai acontecer. Não depende do câmbio, não depende do preço da commodity.
não depende do que está acontecendo na China, nem do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, são empresas mais fáceis de você analisar, você consegue ter uma previsibilidade um pouco melhor do que está acontecendo com a receita, com os custos e com a geração de caixa. É aí que os fundamentalistas estão mais ancorados. Claramente, quando você pega um investidor mais fundamentalista, dificilmente você encontra uma commodity na carteira dele, dificilmente você encontra um setor mais cíclico na carteira dele, exatamente porque ele preza previsibilidade, e essas, de fato, são empresas que têm uma previsibilidade maior. Só que, por ser mais previsível, quase sempre é muito mais caro. Eu consigo enxergar melhor, paga-se mais. E isso aqui e no mundo inteiro, né? Empresas que são chamadas aí de consumo básico, né? As staples, que são empresas que sofrem menos com oscilação de PIB, etc., sempre negociam no múltiplo mais alto. O setor de saúde, o setor de consumo básico, são empresas que normalmente comandam um prêmio em relação a outros setores. Esses são os setores mais fáceis de analisar para você começar, se você que está querendo entrar numa análise mais fundamentalista, bottom-up, de uma carteira que você queira construir. O que aconteceu com as ações da Vale? Vamos lá, vou reformular minha pergunta aqui. Nos últimos, 45 dias, as ações da Vale passaram por um processo aí de valorização expressivo. Por que você acha que isso aconteceu? Então, essa rotação que começou, né, Thiago? Quando anunciaram ali a vacina, e uma vacina com 90% de eficácia ou mais, aí, que é a vacina da Pfizer, o mercado começou uma rotação violenta aí do e-commerce, das empresas que ganharam muito com a economia fechada e começaram a migrar para as empresas mais cíclicas de mais valor, que você passa a ter uma visibilidade maior sobre quando vai acabar a pandemia e como é que o PIB global vai começar a reagir. Aí você começou uma rotação forte para mercados emergentes. Os investidores do mundo começaram a tirar dinheiro da Bolsa Americana, das bolsas mais estáveis, começou uma migração de dinheiro para mercados emergentes, um altíssimo fluxo para mercados emergentes. E o Brasil se beneficiou disso, né? Começou um fluxo de gringo que tinha tirado dinheiro do Brasil até o mês de outubro, lote de dinheiro, quase 100 bilhões de reais saíram do gringo da Bolsa Brasileira no ano, e o gringo começou a voltar. Começou a voltar no ETF, comprar Bovespa, comprar IWZ, que é o índice da Bolsa Brasileira em dólar, e aí começou a puxar os papéis mais pesados do índice. Então começou a andar banco, começou a andar as commodities, não só. Então esse é um movimento que foi muito trigado por essa rotação de growth para valor mundo afora, para mercados emergentes, que tem uma característica de cíclico e de valor, e para commodities como um todo, que a gente viu, né? O minério de ferro saiu de 100 e pouquinhos dólares para quase 160 dólares nos últimos 2-3 meses, nessa visão de que a economia vai abrir e está na hora de você ter setores mais cíclicos como as commodities. E o setor elétrico também bastante descontado, te interessa também? Então, eu sou um pouco mais pessimista com juros. Eu acho que a questão fiscal brasileira é ruim e portanto, o juro brasileiro vai ser um juro que vai estar pressionado. Talvez ficou pressionado demais mês passado, mês retrasado, mas eu acho que dificilmente vai ficar muito bem nesse ambiente fiscal ruim. Então, a gente não gosta tanto. Tem alguns casos específicos que vale estudar. Um que eu gosto muito é a Eletrobras, que eu acho que tem boas chances da Eletrobras ser privatizada o ano que vem. Se ela for privatizada, eu acho que tem um upside enorme para acontecer na melhora de governança, na melhora de visibilidade de longo prazo. É uma empresa muito estável, uma empresa que saiu do setor de distribuição, que é um setor mais desafiador dentro do setor elétrico, e hoje ela é uma empresa só de transmissão e geração, que é um negócio bem previsível. Mas o problema da Eletrobras é que você nunca tem uma visibilidade muito maior por causa do ciclo político, né? Você não sabe quem vai ser o presidente do Brasil em 2022, o que ele vai fazer com uma empresa estatal.
Se ela for privatizada, eu acho que aí o valor intrínseco do ativo vai ficar muito mais claro. Vamos ver, está nos planos do governo privatizar, acho que tem um alinhamento no Congresso até para isso acontecer. O Senado, que era uma resistência muito grande, criou um modelo que interessa para o mundo político da privatização da Eletrobras. Vamos ver se o governo consegue colocar de pé a ideia de privatização e se o Congresso vota. Se votar, é uma dessas ações que vai dobrar de valor. E acho que o caminho está razoavelmente encaminhado. Todo investidor de verdade sabe bem escolher as ações nas quais ele irá investir. Quer saber esse segredo? Baixe agora o e-book Aprenda como analisar uma ação. É totalmente de graça no link da descrição deste podcast. Após tantos cases e cenários envolvidos neste episódio, eu queria agradecer a presença de Paulo de Sora, da RPS Capital. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, pessoal da Suno, um belo trabalho que vocês estão fazendo, uma empresa incrível que vocês estão criando aí, ajudando os investidores a aprender a investir, a educá-los e, enfim, é um prazer estar aqui participando desse podcast. Eu faço eu, né? Então é isso, queria aqui agradecer a presença de todos, do Lucas, do Paulo, de você, nosso ouvinte. A gente se vê na quarta-feira que vem em mais um Invista com o Thiago.